Hoje nós vamos falar mais uma história da Bíblia. Nós vamos falar sobre Jó. O que será que a história de Jó nos fala hoje? Jó é considerado um dos livros mais difíceis, mas a gente vamos aceitar aí o desafio, né? Quem foi Jó? Então, no capítulo 1, verso 1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então vamos ver aqui, qual é a como começa, né, essa história de Jó. Então, no capítulo 1, do verso 6 a 11, eh, nos fala assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não o cercastes de sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, aqui a gente pode fazer algumas observações, não vou me deter, mas imagina-se que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Então, Satanás está entre as criaturas de Deus. E Satanás diz aqui que ele fica rodeando e passeando na terra, né? E aí Deus falou, né, que havia Jó, era um homem íntegro e reto, e Satanás então logo o acusou. Mas pudera, né? Ele é cheio de bens, cheio de filhos, tá tranquilo aí. Agora tira-lhe tudo e veja se ele não vai blasfemar contra ti. Então, em Apocalipse 12:10, dá essa característica de Satanás, né? Que diz assim: E ouvi uma voz, uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, Satanás é o acusador, ele que fica lá, né, nos acusando diante de Deus. Mas então houve esse diálogo, segundo relata o livro de Jó, entre Satanás e Deus, e, e o desafio foi aceito. E então, imediatamente, né, a esse diálogo entre Deus e Satanás, Jó foi tocado, mas mesmo assim não blasfemou contra o Senhor. Nos versos 13 a 19 fala que ele perdeu os filhos, as filhas e tudo quanto tinha. E no verso 21 e 22 ele diz: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então aqui está mostrando que o diabo falou assim: tira o que ele tem e ele vai blasfemar. E lhe foi tirado e ele não blasfemou. Ele teve a consciência de que tudo que ele tem aqui é temporário, porque ele falou: Nu saí do ventre da minha mãe e eu vou voltar lá. Então, bendito seja Deus. E louvou a Deus e adorou a Deus. Mas aí, como eu costumo dizer, o chifrudo é insistente, ele é teimoso, então
eu costumo falar também que ele só oferece um pacote de mentiras, e o que ele tem para nos convencer é a própria confiança dele, a experiência de estar sempre fazendo as mesmas acusações, e muitas vezes a gente aceita a acusação dele. Então, ele, no capítulo 2, de 1 a 4, ele acusa de novo e vai falar que você tirou os bens dele, mas você não tocou ele, deixa ele doente que você vai ver se ele não blasfema na sua cara. Então, em Jó 2,5 está assim: porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E aí ele foi acometido de doença, que ele tinha que ficar deitado no chão, se coçar com cavaco de telha, e a Bíblia descreve a situação, tipo assim, a gente imagina que deve ter sido muito ruim. E 3 amigos vêm consolar Jó. E em Jó 2,11 diz: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E no verso 13 desse capítulo 2, diz: e assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Eu achei interessante porque muitas vezes, diante da dor, a gente não tem o que falar, né? A gente fica em silêncio, mas esses amigos dele ficaram 7 dias e 7 noites sem falar palavra. Acho que a gente não aguentaria hoje, né? A gente pode ficar minutos, horas. Mas esses amigos ficaram aí 1 semana se condoendo com ele. E aí Jó, no capítulo 3, ele fala: maldito o dia que eu nasci, maldito o ventre que me gerou, e a madre que me deu à luz. E aí os amigos, um a um, começam a falar. Então, até o capítulo 31, vai mostrar um diálogo entre Jó e esses 3 amigos. Eu vou só falar sucintamente aqui. Elifaz responde a Jó no capítulo 4 e 5, dizendo que, no verso 17, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Porque Jó estava se justificando diante de Deus. Tipo assim: não, eu sou tão legal, tão bacana, e Deus me deu essa tristeza toda. E Jó, então, no capítulo 6 e 7, vai falando da sua justiça. Aí um dos amigos, Bildade, responde a Jó, no capítulo 8, no verso 20, e diz: eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores. Então, esse versículo está implícito que esse amigo está pensando que isso aconteceu a Jó, porque de fato ele parecia que era justo, mas não era. E Jó responde no capítulo 9, falando de Deus, falando do tédio da sua vida. Em 9:11 ele diz: eis que ele passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Então ele, na dor que ele estava sentindo, ele não conseguia perceber Deus. E aí o outro amigo, Zofar, responde, acusa Jó de ímpio. Jó responde no capítulo 12, 13, 14, e no 11:20, Jó diz: porém os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Deixa eu fazer uma correção, aqui é o Zofar que fala para Jó. Ele está de novo chamando, de novo não, é a primeira vez que Zofar fala, mas também está acusando Jó, dizendo que ele é ímpio. Bildade falou primeiro, Zofar agora no capítulo 11, Jó se defende no capítulo 12, 13 e 14. Aí o Elifaz, que é o primeiro, volta a falar no capítulo 15 e continua a acusar Jó. Uma das acusações está aqui em Jó 15, 5, porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu escolhes a língua dos astutos. Então, apesar dos amigos ficarem lá 1 semana em silêncio com ele,
Na verdade, eles ficaram acusando Jó. Isso é uma atitude que não é muito incomum nos nossos tempos. Às vezes você está passando por uma dificuldade, alguma situação muito difícil, eu costumo dizer que até uma fatalidade, até coisas assim impensáveis pode acontecer com um crente, um cristão. E muitas vezes as pessoas que estão ao redor, mesmo que implicitamente, não tão claro como esses amigos de Jó, mas fala: você deve ter feito alguma coisa, você deve estar devendo, você deve estar não ser tão justo assim como parece. Então há uma acusação no ar, né. Então, Jó responde novamente no capítulo 16 e 17, eh eu separei aqui o versículo 22 do capítulo 16 para fazer um parênteses, porque ele fala: decorridos poucos anos eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Então, em Jó, há várias referências que a gente não volta depois que morre, a não ser na ressurreição de Jesus, quando Jesus voltar, né? Aí, continuando, Zofar volta a falar no capítulo 20, continua a acusar Jó, Jó responde no 21. E aí ele fala para os amigos: vocês estão assim me acusando, por quê? No verso 9 ele diz: as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Então, tipo, vocês estão me acusando porque com vocês está tudo bem, não aconteceu nenhuma tragédia. E às vezes isso também é verdade nos dias de hoje, né. Aí ele fala no capítulo 22, exortando a Jó e ainda dizendo que se algo ruim acontece é culpa dele. E Jó responde, e o amigo fala que é culpa dele porque ele está longe de Deus. Então, no verso 23 diz assim: se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado, se afastares a iniquidade da tua tenda. Então, até agora, né, a gente está em 24 capítulos, a gente está vendo, os amigos foram até ele, se condoeram com ele, mas acusavam-no de que se essas coisas ruins estavam acontecendo, é porque ele estava em falta, ele não estava próximo do Todo-Poderoso, ele estava agindo como um ímpio. E aí, Bildade, né, fala de novo. Então, foi havendo um diálogo, cada hora um amigo falava, Jó respondia, outro falava, Jó respondia, outro falava, Jó respondia. Aí Bildade fala no capítulo 25 e Jó fica falando no capítulo todo de 26, de 27, de 28, de 29, de 30 e 31, falando da sua situação. Então, é muito comum também a gente fazer isso hoje, né. A gente fica falando, falando, falando da nossa situação: mas isso aconteceu comigo, eu não fiz nada por isso", a gente fica, tipo, que reclamando também, né. Então, o exemplo disso está lá no capítulo 27, verso 6, onde ele fala: "À minha justiça me apegarei, não a largarei, não me reprovará o meu coração em toda a minha vida". Então Jó continua se justificando. Aí os 3 amigos cessaram de responder a Jó. E aparece um quarto amigo que não havia sido nomeado naquela parte que eu li os versículos para vocês, que os 3 amigos vêm consolar Jó, está lá no capítulo 2, verso 11. Aí o Elifaz, Bildade, Sofar são nomeados. Agora aparece o Eliú. Então, no Jó 32, versos 2 e 3, diz assim: e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Então, esse diálogo aí que a gente vem falando até agora, o Jó vai se justificando, os amigos vão acusando,
Mas esse quarto amigo fala: "Uai, espera aí, gente, vocês não acham o que responder a ele e continuam a condenar". Isso também é muito comum nos dias de hoje. As pessoas não têm explicação, elas não conseguem, falar, né, por que está acontecendo aquela situação com a pessoa, mas continua condenando a pessoa. Infelizmente, é uma atitude que ainda acontece no meio cristão. É claro que muitas vezes nós sofremos as consequências das nossas atitudes, mas existem fatalidades que chegam à nossa porta. E aqui o livro de Jó vai tratar disso. Nem sempre o que chega à sua porta é porque você está se comportando mal. Aqui está contando, né, uma história. Eu acredito que Jó tenha sido real, muitos acham que não, mas está falando que o quê? De repente, ele foi acometido por eh, essas situações de perda de família, de perda de bens, de perda da saúde, e nós vamos continuar a ver aí o desenrolar desta história, mas até agora a gente já viu várias partes. O que eu queria mostrar aqui é que essa história fala conosco até hoje. Então, havia uma pessoa, essa pessoa era temente a Deus, era justa, desviava-se do mal. Satanás se levantou contra essa pessoa e fez com que ele perdesse a família, perdesse os bens. Aqui mostra que debaixo da permissão de Deus, e em tudo isso Jó não blasfemou, mas em todo o diálogo dele com os amigos que foram consolá-lo, os amigos também o acusavam. Jó, ele estava se justificando, né? E aí aparece esse segundo amigo, esse quarto amigo, né? O Eliú, e ele repreende os outros amigos: "Espera aí, vocês não acharam resposta para as ponderações de Jó, e mesmo assim você continuava a acusar?". Mas aí a gente vai começar a deter um pouquinho na história, que eu considero o mais importante aqui, é que Eliú apresenta 3 perguntas para Jó. Então, a primeira pergunta está lá em Jó 33:9, que diz assim: "Limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade". Aí o Eliú fala assim: "É mesmo, Jó? Essa é a visão que você tem de você mesmo? Tá bom". E a segunda pergunta, no capítulo 34, verso 5, diz assim: "Porque Jó disse: 'Sou justo, e Deus tirou o meu direito'". Ou seja, o culpado disso aí é Deus. Eu sou justo, eu não fiz nada para merecer isso, é Deus que está me sacaneando. E no capítulo 35:2, Eliú diz assim: "Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus?". Estas são perguntas que ele fala: "Espera aí, olha o que você está fazendo. Você está dizendo, continua se justificando, falando que está limpo, que não tem transgressão, dizendo que Deus é que tirou seu direito, está falando que maior é a sua justiça do que a de Deus". Então ele questiona o Jó. E aí eu achei fantástico isso, porque a vida é assim, é um processo, é um caminhar, é um descobrir, é um relacionar-se com Deus. Ele poderia, não ter recebido os amigos. Muitas pessoas, quando estão passando por dificuldades, não quer receber ninguém. A pessoa se isola. Jó não, teve uma atitude positiva. Apesar dos amigos o acusarem, ele recebeu os amigos, ele continuou conversando com eles, ele podia falar: "Não, vai embora, vocês estão me enchendo a paciência aqui, vai embora". Não, ele ficou ouvindo. Então ele estava aberto ao Senhor, ele não estava fechado. E depois desse longo diálogo, né, que a gente passou aí,
até o capítulo 31, Jó e os três amigos. Aí aparece o Eliú e vai questionando a Jó, no capítulo 33, 34 e 35, mostrando para Jó que, uai, Jó, você está se colocando acima de Deus. E aí, olha só o que acontece. No capítulo 38, verso 1 e 2, diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Vocês não sei se lembram, mas eu já comentei aqui na história de Elias, ele fugido, e Deus falou para ele com uma voz mansa e suave. E apareceu um terremoto, apareceu um vento forte, e Deus não estava ali. Deus se manifestou a Elias com uma voz mansa e suave. Mas já para Jó, ele se manifestou num redemoinho. Ou seja, Deus pode se apresentar de qualquer forma. Não somos nós que vamos determinar de que forma Deus vai falar. Então, Deus respondeu a ele. Então, todo esse diálogo, apesar de Jó estar contrariado, esse Eliú ficou contrariado com os amigos, contrariado com Jó, você está se justificando. Mas em tudo isso, Deus estava trabalhando no coração de todas essas pessoas. Deus tem formas de trabalhar conosco que às vezes na hora a gente não percebe. Olha só, então respondeu mais o Senhor a Jó no capítulo 40, verso 1 e 2, dizendo: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argue assim a Deus, responda por isso. E aí, no versículo 6 a 8, o Senhor volta a falar com Jó e diz assim: então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo? Ou tu me condenarás para me justificares? Olha só, então os amigos estavam acusando Jó, Jó respondia, sempre se justificando, aparece uma quarta figura, questiona os amigos, questiona Jó, aí Deus aparece, fala com Jó e faz a mesma pergunta. Você vai fazer vão o meu juízo? Você vai me condenar para te justificar? E aí, eu achei fantástico, Deus muda o foco. Todo o foco estava em Jó. Jó o tempo todo falando: ai, minha vida é ruim, ele falou, tem vários capítulos sobre a glória dele, quando ele sentava na porta da cidade, todo mundo vinha ouvir a fala dele, ele ajudava as pessoas, todo mundo era grata, todo mundo parava para ouvir, e foi falando: nó, e minha vida agora está horrível. Então ele foi falando de si o tempo inteiro, até agora a gente só está vendo Jó reclamar. E aí, Deus atenta para ele, vai aonde ele está. O Jó não virou outra pessoa. Como eu falei antes, não hoje, mas em outras mensagens, que nós somos como pedras não lavradas. A gente vai para o Senhor do jeito que a gente está, e o Senhor é que mexe com a gente. Então, aqui, o Senhor fala para ele: vem cá, você vai continuar se justificando? Então, me responda aí. Aí começa a falar: onde você estava quando eu criava o mundo, quando eu fazia tudo? Então Deus muda o foco e começa a descrever a criação de Deus. É uma coisa que eu achei maravilhosa. Maravilhosa essa estratégia de Deus de tirar o foco de Jó, dele mesmo. Então vem cá,
Essa estratégia também foi usada com Abraão, que estava cansado de esperar, né? Deus tinha prometido a ele que lhe daria uma descendência, ele já estava esperando há 25 anos. Aí o Senhor fala com ele: vem cá fora, sai da tua tenda, olha para as estrelas. A sua descendência será numerosa como as estrelas. E agora ele pega Jó e começa a falar. E aí ele faz uma descrição do que a gente entende hoje, pelo menos por todos os filmes aí, do que seria o dragão, a força de um dragão, e vai falando da grandeza das criaturas de Deus. Ele tira o foco então do problema. E aí, no capítulo 42, verso 1 a 6, então respondeu Jó ao Senhor dizendo, aí ele cai em si: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Gente, Jó aqui agora é levado a se arrepender, é levado a entender. Lembra que nós lemos lá atrás que Jó, ele, no capítulo 9, verso 11, ele fala: eis que ele passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não sinto. Então Deus não estava sentindo, Jó não estava percebendo a presença de Deus. E aí Deus se apresenta a ele, fala das criaturas, tira o foco, fala da natureza, das obras grandiosas, e aí Jó fala: agora te veem os meus olhos, eu te conhecia de ouvir falar, e agora eu te conheço, te veem os meus olhos. Então é algo muito fantástico, esse processo de Deus para aquele que está aberto, ainda que ele estava errado ao se justificar, ele estava colocando que ele era justo, Deus que era sacana, sem merecer. Mas ele continuou ali ouvindo os amigos questionando, ele questionando, apareceu o quarto amigo e falou longamente também, em vários capítulos, sobre a criação de Deus, sobre a grandeza de Deus. Então, Eliú, ele foi usado para ir tirando Jó de si mesmo, olhando para Deus, olhando para fora. Quantas vezes a gente está tão envolvido nos nossos problemas que a gente não consegue ver nada. Mas Deus é tão lindo que ele cria aí uma estratégia, usou pessoas, e o Jó então pôde se humilhar e reconhecer que o Senhor é Deus, no capítulo 42. E aí, um desfecho mais do que maravilhoso. Não só a vida de Jó foi transformada, mas certamente a dos amigos também. Vamos ver? Olha só, em Jó 42, 7, sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, o diálogo deles, eles estavam acusando a Jó que o problema era de Jó. E Jó firme ali, não, ele se justificou, mas ele dava glória a Deus, ele não blasfemou contra Deus, ele continuou colocando Deus acima, mas um Deus meio distante, até que aparece o Eliú, vai confrontando Ló e falando: vem cá, se você é tão justo assim, se você é tão bom assim, me conta aí, onde você estava enquanto eu estava criando tudo que tem aí? Criando a natureza, criando o relâmpago, criando as nuvens, a chuva, o céu, a terra, tudo quanto há.
Então isso fez o Jó cair em si, e ele então se humilhou, nos né, nós vimos aqui no verso 1 a 6 mostra isso. E então Jó, ele se arrependeu e eh, ele falou bem de Deus, né. Aí no verso 8 Deus dá uma ordem: "Tomais, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó." Então, como assim, né? Fica um pouco confuso. Como que Jó estava se justificando e, ao mesmo tempo, Deus falou que ele falou que era reto? Mas em nenhum momento ele deixou de dar glória a Deus, de dar a Deus todo louvor, toda honra, toda glória, todo motivo de grandeza. Então, Deus mesmo falou: "Vai lá e ora pelos seus amigos", pediu os amigos para oferecer holocausto, oferecer sacrifício, porque meu servo falou bem porque disse assim: "Deus não é vingativo, Deus não lança coisa ruim para nós, porque ele é sacana, Deus é amor." Então há uma série de coisas que nós não compreendemos, mas não é porque Deus é ruim, porque Deus é vingativo, porque Deus quer o nosso mal, não, Deus quer o nosso bem. Então, isso foi o que Jó falou de bom de Deus, e os amigos não, eles ficaram falando: "Ah não, isso é porque eu sou ímpio, Deus te fez isso por ser ímpio", mas na verdade, eles não estavam vendo Deus com toda a grandeza, com todo o amor, com toda a glória. E aí o que acontece? No verso 9 do capítulo 42 diz assim: "Então foram Elifaz o temanita e Bildade o suíta, Isofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó." Olha que interessante. Jó orou pelos amigos. Então, gente, se você tem amigos aí que te acusam, que te enche a paciência, ore por eles, ore por eles. E aqui no verso 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E aqui mais um detalhe, eu achei muito interessante, as estratégias de Deus, gente, ele é super, hiper, mega criativo. Pensa, Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, o Senhor retornou o cativeiro dele. Mas imagina ele, eh, eu fico pensando, né, se ele começasse a trabalhar, ia gastar tempos e tempos e tempos até ele recuperar os bens dele. Olha o jeito que Deus arrumou para ele recuperar a fortuna dele. Está lá em Jó 42, verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Veja aqui que os amigos é que enriqueceram Jó. Olha só, que coisa tremenda, né? Então, eu sei que, né, o processo normal é trabalhando e tal, 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 mas Deus é demais, né? Ele arrumou esse jeito aí. E no verso 16 diz: "E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então ele teve novos filhos, novas filhas, e viveu mais 140 anos." Então, que lições a gente vai pegar daqui? Isso tem alguma coisa a ver com os dias de hoje, né? Essa história nos diz alguma coisa? Então, o quê? O processo, várias coisas, né? A gente foi falando durante aqui. eh, Há fatalidades que nos chegam. Você tem que estar aberto a ouvir Deus, a ouvir amigos,
a ouvir pessoas. Deus não se esquece, Ele não quer que nenhum sequer se perca. Ele providencia maneiras de você ser tocado. Se você tem o coração aberto para Ele, tenha certeza que Deus vai responder suas orações, seus pedidos. E melhor é o final das coisas do que o começo. Tem um versículo que diz isso, e aqui a história de Jó comprova isso. Ele recebeu em dobro tudo quanto ele tinha. Então, essa é a reflexão. Vamos orar, vamos buscar a Deus, estar com o coração aberto para receber o que Deus tem para nos falar. E muitas vezes é necessário tirar o foco do problema. Muda o pensamento, muda o olhar e você conseguirá enxergar. E como Jó fez, ele reconheceu a Deus, ele viu que ele estava se justificando, ele se humilhou diante de Deus, ele reconheceu que aquele relacionamento não era tão íntimo quanto ele achava que era, e aí ele passou a ter mais intimidade com o Senhor. Seja assim com cada um de nós, que possamos a cada dia amar mais ao nosso Deus, ter mais intimidade com Ele. Tenhamos todos uma boa semana. Muito obrigada por me ouvirem. Deus abençoe a cada um.